Olá, diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Seja bem-vindo, bem-vinda. E vamos ao André Responde de hoje, começando com o comentário do Leonardo Death. O foda é quando você liga o botão do foda-se, mas a dor ainda continua. Tá, deve ser daquele vídeo que eu falei, usar o foda-se pós-término, né? Foda-se. Não. Olha isso, ó. O foda é quando você liga o botão do foda-se, mas a dor ainda continua. Olha, meu querido Leonardo, a questão é a seguinte, gente, não é porque a gente ligou o botão do foda-se, porque significa que, é uma pessoa que não me quer mais, não dá mais, então eu tenho que ligar o foda-se. Agora eu vou viver. Eu não vou mais correr atrás de alguém que não me quer. Aliás, se eu estou correndo é porque a pessoa está fugindo. Se ela está fugindo é porque ela não quer estar ao meu lado. Enfim, tudo aquilo que a gente já sabe. Deixe quem te deixou. Enfim, aí eu ligo o foda-se. Foda-se, eu vou viver minha vida. Agora, não é porque a gente liga o foda-se que a dor vai embora. Você está dizendo, a gente liga, mas a dor ainda continua. Uma coisa não implica a outra. Não é porque eu liguei o foda-se, então liguei o foda-se, agora eu vou viver minha vida, eu não vou mais ficar correndo atrás de alguém que não quer mais estar comigo, que eu não vou sentir dor. Que eu liguei sabe como se fosse assim, uma balança, um subiu, o outro desapareceu. Então, surgiu o outro, desaparece. Liguei o foda-se, surgiu o foda-se, a dor desaparece? Não é assim. A gente tem que entender que quando a gente lida com um término está trabalhando com as nossas emoções, com as projeções que tínhamos, projeções de uma relação que víamos o futuro, sentimento que nutríamos e ainda nutríamos. A partir de agora tem que deixar de nutrir, mas não significa que o sentimento ainda não existe. É igual uma planta. Está aqui a clorofilada. Eu cuido da nutrição dela. Eu rego, de vez em quando coloco um adubinho, né, Clô? Linda. Então, eu tenho que cuidar, é o cultivo. Agora, aí é que tá. Não é porque, vamos supor, amanhã depois, olha, Clô, eu nutria você, não vou mais nutrir. Não vou mais, ou seja, cuidar de você. Aí é brincadeira, viu? Lindeza. É só exemplo. Vai que você entende de verdade, né? Lindeza. Então, Clô, não vou mais nutrir você. Você concorda que vai levar um tempo até ela morrer? Até ela perder as forças, ela vai começar a murchar. Vai levar um tempo ainda. Ela vai caindo, vai tombando, até que ela não tem mais força, vai secando. Agora, não é porque eu falei, foda-se você, Clô. Foda-se. Então, eu falei, foda-se, Clô. E ela, cai morta, que seca. Arreganhada de seca. Não, meu bem, não é assim. Ligar o foda-se é o início. É o início. Quando eu falei pra ela, foda-se você, Clô, não quero mais cuidar de você. O sentimento que eu nutria, não ia falar nutríamos. O sentimento que eu nutria não vai mais. Não vou nutrir mais. Ou seja, mas não vai só cair seca só porque agora eu falei foda-se e eu não vou mais nutrir esse sentimento. É gradual. Mas o ligar o foda-se foi essencial. Mas ela vai continuar verde ainda durante um bom tempo. Depois ela vai passar pelo processo de ficar murcha. Vai continuar verde ainda. Começa a murchar, mas continua verde. Depois ela começa a cair, mas continua verde.
Depois ela começa a ficar bem, vai, né, ficando enrugada, mas está verde ainda. Até que ela começa a secar. Agora, às vezes a gente trabalha com essas coisas como se fosse mágica. Não é. Não é. Não tem nada de mágica. É ação contínua, determinação. O foda-se foi o início. Foi a mola propulsora. Mas depois é necessário um foda-se contínuo. Que a gente se reafirme no foda-se. Que a gente se lembre das razões que motivaram o foda-se. Para que a gente tenha força. Para que a gente não fique alimentando ilusões, fantasmas. Quanto mais alimentarmos fantasmas, quanto mais esquecermos das razões que fizeram com que a gente proclamasse o foda-se, mais verdejante ela continua. Então a gente tem que perceber isso. Quando a gente percebe isso, sabe? Que não tem nada de magia, que não tem nada de pozinho mágico, de instantaneidade, que é ação. Aí a gente começa a empreender esse caminho, as estratégias, né? A gente começa a avançar nesse sentido. Próximo comentário da Gil Diva. André, por que você nunca responde às pessoas do Instagram? Já enviei várias perguntas, mas você só retira perguntas feitas pelo Facebook. Magoada, risos. Faz um André Responde por lá também, não tenho Face. Minha querida, não. Eu respondia, André Responde, começou pelo Face no início do André Responde. Agora, né, de um bom tempo para cá, né, eu tenho retirado sempre do próprio YouTube, tanto que eu estou lendo o seu agora aqui. Então, as perguntas do André Responde eu tiro do YouTube, não tiro do Face, eu tiro do YouTube. Estão sendo selecionadas de maneira aleatória, são comentários que são selecionados aleatoriamente, entende? Então, de repente tem alguns que são perguntas mesmo, tem outros que são comentários que a pessoa deixou, que de repente você fala, nossa, daqui dá para tirar uma reflexão, igual esse comentário do foda-se aqui, tá vendo? Dá para tirar uma reflexão daqui, dá para tirar algo bacana daqui, porque isso aqui representa, um comentário desse representa o pensamento de muita gente. Então, né, tem isso. Então, por isso que está sendo retirado agora daqui do YouTube. Próximo da Veuziana Santana. Olá, obrigada pelos vídeos. Há 3 dias conheci seu ponto de vista zapeando no YouTube, buscando meio que magicamente uma resposta de como fazer para dar uma definição em algo que estava definido há anos. E eu sabia disso, mas não queria enxergar. Assistindo apenas um vídeo seu, primeiro vídeo para mim, parece que foi um banho de água fria sobre mim. Sabe o filme Flashdance? Bem assim. Então tomei coragem e dei um basta nessa dependência imaginária que criei, já que eu sabia que a criatura não fazia de fato nada para eu permanecer me iludindo. De fato, foi como se eu tivesse me reencontrado. Tem somente uma semana que mandei esse encosto de volta para o mar. Volta para o mar, oferenda. Né? A gente tem que mandar esses encostos embora, né? Mas de fato foi libertador. Ufa, estava passando da hora. Também detesto joguinho em relação amorosa. Obrigada. É isso. Então, tá vendo, gente? Às vezes, é isso que eu falo. Às vezes a gente ouvindo as histórias dos outros, a gente tem um estado e fala, meu Deus, meu Deus. Olhando as histórias dos outros, a gente percebe, como que a pessoa pode agir assim? Aí a gente se toca, mas eu também estou agindo dessa forma. Então parece que, dá um estado, meu Deus, né? O que você está falando aqui? Puxa vida, parece que foi um banho de água fria, quer dizer, ó, sou eu. Eu estou agindo assim também. Sabe?
coragem, portanto, para dar um basta nessa dependência imaginária. Olha isso, eu gostei dessa expressão. Porque é uma dependência imaginária e não real. Porque na realidade a gente não depende da outra pessoa. Vamos pegar essa palavra? Dependência imaginária versus dependência real. Por quê? Porque essa sensação de que eu dependo da outra pessoa, sem você eu não vivo, é uma dependência imaginária, ela não é real. Porque na realidade a gente vive sem o outro, tanto que você viveu sem a pessoa, antes de você conhecê-la. Por isso que é uma dependência imaginária, é uma sensação, e nós alimentamos, olha lá, ó. Voltamos na questão de nutrir. Nós nutrimos essa sensação. A gente vai aumentando isso. A gente vai alimentando ela. Ao invés, então, de pensarmos, não, imagina, de maneira real e concreta, eu não dependo dele. Eu não dependo dela. É a sensação de que eu dependo, de que sem você eu nunca vou ser feliz. Não, mas é uma sensação e eu vou lidar com ela. Eu vou pôr um fim nessa sensação. Acabou. É uma dependência imaginária. E eu não vou viver no mundo da imaginação. Eu vou viver no mundo real. Então eu piso na realidade. Ai, mas eu não quero, porque dói, porque a pessoa me deixou. Dói, mas liberta. Aí a gente sabe, se liberta e faz o que tem que ser feito. Do que ficar alimentando aquela situação e prolongando aquela dependência, alimentando aquela sensação que não vai nos levar para nada. E por fim, o comentário da Thalessa FC01. Oi André, boa tarde, olá. Estou adorando seus vídeos, me identificando, enxergando coisas que insistia em não ver. Olha lá, é quando a gente foge da realidade. A gente insiste em não ver determinadas coisas. Então, eu me fecho à realidade. Não, né? Não está acontecendo. Eu prefiro criar uma realidade paralela. Mas ainda preciso, me sinto perdida em relação a mim. Sempre fui muito racional e hoje me vejo perdida e me auto-sabotando. É um perigo quando a gente se auto-sabota. Então, quando a gente identifica, eu estou me auto-sabotando, não são os outros que estão comprometendo a minha felicidade, não, sou eu. Porque meu coração e a minha mente não se entendem buscando um só objetivo. Será que você poderia fazer um vídeo relacionado a isso? Muito obrigado por tudo, muita paz e sucesso para você, beijão. É a luta, entre a razão e a emoção. É por isso que a gente, olha, por que meu coração e a minha mente não se entendem buscando um só objetivo? Porque você, minha querida, o coração, por vezes, o que ele quer? Ele quer os anestésicos. Ele está sofrendo, ele quer os anestésicos. E um dos anestésicos é não enxergar a realidade tal qual ela é. Tal como ela é. Tal como ela tem se mostrado. Porque se eu enxergar, eu tenho que me posicionar. Eu vou ter que tomar uma postura. E eu não quero tomar uma postura. Porque, olha lá, eu crio aquela sensação de dependência imaginária. Eu dependo da pessoa. Então eu não posso me posicionar. Eu teria que tomar um posicionamento frente a tudo isso. Mas se eu tomar um posicionamento, eu vou ter que dar um pé na bunda dele. Ai, não quero. Então eu finjo que eu não vejo. Eu finjo que eu não... Porque eu tenho medo que se eu falar assim, e se ele brigar comigo, e se ele terminar comigo, e se ele me deixar... Só que aí entra em choque, Porque racionalmente a gente está vendo que a gente está sendo tonto. Não é verdade, gente? Estou sendo burro. Não, mas não posso falar. A gente engole, é onde a gente engole coisas, porque você finge, quer fingir que não vê, fingir que nada está acontecendo, amanhã depois ele vai mudar. Aí você engole, aí você... Então, aquilo você não está bem, porque você está enxergando, mas na verdade você quer fingir que não enxerga. Agora, quando a gente para e pensa, não, a minha emoção, eu tenho que estar bem no mundo emocional, eu preciso estar num equilíbrio. A razão só está me mostrando coisas. E o meu emocional, eu tenho que agir para que eu esteja bem no meu emocional também. Então, eu tenho que buscar um único objetivo mesmo. Eles não têm que estar em conflito.
Sabe, a razão falando para o coração, deixa de ser burro. Não, né? Eles têm que buscar um caminho só, que é o meu bem-estar. Aí eu crio condições. Não, mas eu não quero enfrentar essa emoção, a emoção da perda. Não, eu vou enfrentar sim. Eu vou enfrentar a emoção da perda do que ficar no mundo da ilusão. Eu vou enfrentar a emoção, né, do sentimento da tristeza. Porque eu queria que a relação desse certo, mas eu estou vendo que não dá certo. Então eu vou enfrentar esta emoção, esse sentimento de tristeza. Eu vou enfrentar sim, vou encarar de frente. Aí a gente começa a unir as duas coisas. Para que eu esteja bem. Eu cuido do meu todo. Para que eu não fique em choque. Esse choque, aliás, né, compromete o nosso bem-estar. E a gente tem que fugir de situações que comprometam o nosso bem-estar. A gente tem que fazer de tudo para que a gente desenvolva o bem-estar. Ou seja, para que a gente esteja bem. Bem-estar é estar bem. E o que eu tenho feito para que eu esteja bem? Então, por vezes é necessário eu encarar determinadas coisas. A razão me ajuda nesse processo todo e eu não ter medo de colocar a minha emoção também aqui, de enfrentar esse sentimento, colocar ele junto aqui. Racionalmente eu uno a minha razão e pego o sentimento e coloco junto com a razão. Não, racionalmente não tem como eliminar a dor. Tem, porém, como eu reduzi-la pelo uso da razão. Eu junto as coisas. Então, eliminar dor, Kant já falou isso. Não tem como eliminar a dor, mas tem como eu reduzi-la pelo uso da razão. Então é aí quando a gente une, né, racional e emocional, para que a gente esteja bem. Certo? Um beijo a todos vocês que participaram, né, do André Responde de hoje. Muito obrigado. Gente, inscreva-se, fico aqui aguardando a sua inscrição. Me acompanhe nas redes sociais, aguardo você lá, Facebook, Instagram. Coloco muita coisa lá no Instagram, me acompanhe lá. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço.